Estamos ao vivo? Não, não estamos. Esse podcast ele é gravado. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Destaque Digital. Eu sou o Gustavo, realizador do Prêmio Destaque Digital e host aqui do podcast Destaque Digital. Hoje estou aqui com o João Carlos e com o Aldivander, representantes da Jomac Contabilidade. Destaque, né, gente? Destaque digital na categoria Serviços Contábeis, né? Gostaria de dar as boas-vindas a vocês dois e já dar os parabéns por vocês serem destaque digital em mais um ano aqui em Arcos. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado, tá? Obrigado. Um prazer estar com você aqui. Bacana. Gente, eu até tinha falado com vocês antes, né, que eu não faço roteiro de nada. Eu vou perguntando porque eu quero que isso aqui seja uma conversa mesmo, né? E eu acho que a diferença de um podcast mesmo, né? Com certeza vocês escutam podcast, assistem no YouTube e tudo mais. A diferença para uma entrevista mesmo, programa de rádio, alguma coisa assim, é que é descontraído, né? A gente até tem cerveja ali, se vocês quiserem, e tudo mais. Agradecer também ao pessoal da Casa da Cerveja, que é parceiro do Destaque Digital. Eles que entregam, né, as bebidas, essa água que a gente está tomando, a cerveja, refrigerante que tem dentro também. E é isso aí, gente. Eu queria começar, assim, perguntando para vocês, pedindo para vocês contarem um pouquinho da história de vocês, né? Hoje vocês estão naquele escritório chique demais, né? Ali na Augusto Lara, né? E conta um pouquinho da história de vocês. Você pode começar primeiro aí, eu sou o fundador. Eu entrei depois. Vocês me incomodam, eu fico bebendo água o tempo inteiro, viu? Deixa o João Carlos começar, que ele foi o fundador, né? Eu entrei na história da Jomac, foi posterior, em 2000. Então, pode começar, João Carlos. A Jomac iniciou com incentivo da minha sogra, quando eu trabalhava na loja da Nini Modas, bem antiga aí, os antigos vão saber quem que é. E ela me perguntou que curso que eu tinha. Eu falei que eu tinha técnico em contabilidade. Ela falou assim: registra o seu CRC que você vai fazer a contabilidade aqui da minha loja. E eu acreditei na minha sogra. Minha esposa também me incentivou bastante nisso. Eu fui em Belo Horizonte, registrei, voltei e comecei a fazer a contabilidade da loja da minha sogra, na loja dela, né? E aí, quando eu tinha já 7 inscritos, 7 clientes, eu aluguei uma sala no prédio do Zé Maria e aí iniciou a Jomac Contabilidade. O nome Jomac significa João Carlos e Maurício, que era eu e o Maurício que trabalhava na CGCom. Mas como o nome Jomac foi ficando, né? E quase ninguém sabe disso. O Aldivan sabe que eu já contei para ele, né, Aldivan? Sim, com certeza. E aí ficou o nome de Jomac Contabilidade. E eu iniciei os trabalhos ali no prédio do Zé Maria, para baixo da Elétrica Fontes. E ali eu comecei a crescer, era só eu, né? E eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo. Primeiramente foi a Marília. Depois foi o Leonardo, que não é o irmão do Aldivander. Posteriormente veio o Leonardo, que é o irmão do Aldivander. E nisso veio o Aldivander, né? Sim. Veio também a Andréia, os irmãos. Uma família bem competente, viu? Pessoas que da minha inteira confiança. E aí nós começamos a crescer. Aí eu mudei ali pro Solar dos Arcos, né? Ali na papelaria ali. Aluguei uma sala, iniciou de Wander e o Léo trabalhavam comigo, eram colaboradores lá. E isso foi crescendo, né? Foi crescendo até um ponto de... A gente estava crescendo muito. E eu falei, seu Wander, sei que você está fazendo ciências contábeis. E eu também estava fazendo ciências contábeis nessa época, no ano de 2000. Convidou o Edivando para ser o meu sócio da Jomac Contabilidade. E nisso eu falei assim, Edivando, esse ano nós vamos abrir aqui 100 empresas. Aí o Edivando vai, bom demais. Nós abrimos 68. Nós demos um boom lá na Jomac Contabilidade. E vem a história da Jomac. Nós mudamos para outra... Depois nós mudamos para Major Valeriano Macedo, lá no prédio do Geraldinho. E ali nós ficamos mais ou menos de uns 15 anos por ali. E lá, como você disse, lá na Augusto Lara, eu tinha um lote, eu construí. Era um sonho, né? De 30 anos que eu já tinha o escritório. Tem 2 anos que nós estamos lá, tem 32 anos de Jomac Contabilidade. Uma história aí de sucesso que a gente vem crescendo, junto com a parceria, o Edivando, a Andréia, os nossos outros colaboradores lá, que são, né, abençoados. E eu
sempre falo que o meu escritório, né, no início foi um presente de Deus para minha vida. E eu quis compartilhar esse presente, né, e convidei o Edivando para ser meu sócio primeiramente, né, e Deus vem abençoando, né, aquele lugar ali. Quando nós mudamos para lá, nós oramos lá naquele lugar, pedimos a Deus para abençoar, e hoje a gente vê um crescimento exponencial lá no escritório que, né, a gente às vezes assim fica admirado o que Deus tem feito na nossa vida. Lógico, nós somos pessoas que, né, dentro do que a gente vê, a gente somos profissionais capacitados para prestar serviço aqui na Cidade de Arcos e circunvizinhanças. A gente tem uma gama de clientes aí, não só em Arcos, mas fora de Arcos também. E a Jomac tem essa história, né? De aí 32 anos de estar firme aí na nossa cidade. E nós estamos exportando nosso serviço aí já para outras cidades fora aí. Caraca, são 32 anos? 32 anos. Eu tô com 27. É mais velho que você. É mais velho que eu, cara. Legal. Uma curiosidade, assim, contar pra vocês. O primeiro emprego que eu tive foi em contabilidade, sabe? Foi de Sério? office boy. Foi o primeiro. Só que eu tinha 14 para 15 anos. E eu trabalhava de office boy, só que eu trabalhava... Cara, era uma sacanagem. Eu digo assim, eu não sei, primeiro emprego a gente não tem noção de nada, né? E eu ia trabalhar de skate. Eu tinha um skatezinho velho. Eu lembro que eu fazia entrega. Eu tinha que fazer cobrança, entregar uns papéis e tudo, né? E eu tinha que fazer entrega, eu fazia de skate. Eu não fazia de bicicleta. Mas eu não tinha bicicleta. E aí eu lembro que até hoje eu topo com o meu antigo chefe e falo assim, eu conheço você de algum lugar. Ele falou, não, já trabalhei com você. Eu falo assim, eu era menino do skate. Ele, agora eu lembro o que é. Você tinha comentado, tira uma dúvida, assim, você falou que você era formado em técnico e contabilidade. Contabilidade, isso. Hoje ainda existe essa formação? Olha, aqui em Arcos tinha esse curso, agora não sei se existe o técnico mais. Porque eu acho que agora é só superior, não é? Ou não? Não sei. Se eu não estiver sei... falando alguma groselha aqui... Eu tenho que confirmar, mas a escola não... técnica, eu não sei se tem ainda hoje, se pode fazer o registro, né? Mas em Arcos não tem mais o curso, não tem. Inclusive é uma demanda, a gente vou olhar para termo prático hoje de escritório, né? Se for tiver um curso técnico para treinar o nosso funcionário, nosso colaborador, mesmo que não tenha o reconhecimento do registro, né, esse detalhe, seria muito bom para a cidade, porque falta cursos nessas áreas para facilitar os escritórios, para ter mais performance, para ter mais trabalho, entendeu? A vontade que eu tinha, eu sou formado em administração, né? E os 2 primeiros anos da administração são a mesma grade da contabilidade. Sim, Tem algumas matérias que eu fiz na turma de contabilidade. Eu tinha muita vontade, assim, mais pra frente, eu tendo mais tempo, mais tranquilo e tudo, eu fazer também a graduação. Contábeis também. Porque eu pego só 2 anos, né? Então você fala assim, fica mais fácil, anos para eu estar graduado e ter um outro diploma, é bacana, né? Não, é bacana. E assim, na nossa área, falta muito incentivo de curso para treinar mais pessoas aqui. Às vezes precisa de funcionário, né? Precisa de pessoal na equipe, e a gente vê essa falta de curso de treinamento. Coisas básicas mesmo, né? Na cidade. Entendi. Já vale uma dica aí, quem tiver intenção de fazer um curso nessa área aí, a Jomac é um incentivador. Bacana. E você entrou lá em 2000, né? A minha história começou na Jomac foi em 4 de novembro de 2000. Eu entrei como office boy, igual você comentou aí, né? Só que na época eu não andava de skate, eu andava de bicicletinha. Não. Aí o que acontece? Sol quente na cabeça. Sol quente. Na BR de skate, você pensa isso? Extremamente perigoso. Aí acontece. A história minha começou foi o seguinte, né? Entrei em 2000, em office boy na época lá, o João Carlos me deu oportunidade. Tinha o meu irmão na época que já trabalhava já, que foi office boy durante um ano, Leonardo. E eu entrei lá na Jomac e sempre entrei com a ideia de poder escalar, poder crescer na empresa. E vi a possibilidade na contabilidade eu ter uma profissão, né, e poder evoluir, não ficar parado, né? E tanto é que essa evolução ela aconteceu até rápido demais, na minha visão, né? O cara me deu a oportunidade, eu agarrei com todas as forças que tinha que agarrar, né? Fiz a graduação minha, fiz a minha pós-graduação, né? Em 2007 ele me deu uma sociedade. Deu não, né? Eu conquistei também, justamente deu a oportunidade e eu agarrei com todas as forças, né? E nós demos esse boom aí na Jomac com relação a clientes, né? Sendo reconhecido igual com esse prêmio aí, que para nós é muito gratificante, porque é uma entrega, é um resultado
que tem na nossa entrega. Tipo, é o nosso trabalho dia a dia feito dia, e no final você tem um prêmio para enaltecer, isso é bacana. Eu falo assim que a metodologia nossa, a gente analisa o desempenho online de vocês, né? Só que se vocês pararem para pensar, eu falo em toda premiação, aqui no Prêmio de Arco, vocês vão escutar eu falar isso também. No trabalho online, a gente meio que pega um pouquinho de cada área da nossa empresa, né? Eu digo assim, a gente tem que saber fazer um atendimento, a gente tem que saber vender, a gente tem que saber fazer uma organização, a gente tem que saber programar o que a gente vai estar fazendo. Então, assim, acaba que tudo reflete dentro do digital e fora dele, né? Eu digo assim, é muito raro você ver uma empresa ou um profissional, um prestador de serviço, alguma coisa assim, que te atende muito, muito mal nas redes sociais e o cara te atende muito bem pessoalmente. Hoje está ficando cada vez mais raro isso, porque está todo mundo correndo atrás, né? Você mesmo já comentou comigo, teve uma vez que eu fui lá no Jamac, aquela questão de você estava querendo implementar ou usar a questão de uma agenda online para... Isso, hoje eu já tenho a nossa agenda lá, a Jamac tem a agenda dela, tem minha agenda, então tem todos os compromissos, inclusive o seu, hoje aqui. Né? Estava agendado lá. Apareceu uns imprevistos que eu comentei com você mais cedo lá, mas deu tudo certo. A gente está aqui agora. Vocês usam online essa agenda? Online. A gente usa aquela do Google mesmo, tá? Bem básica mesmo. É uma coisa que eu preciso implementar. E assim, agenda de... esse ano houve uma mudança muito grande na minha vida, principalmente questão de agenda. Então, às vezes eu não tinha essa anotação física e nem ela em uma agenda online. E às vezes algum compromisso faltava e me deixava insatisfeito comigo. Tem aquela questão de você não conseguir cumprir os combinados. Eu tenho comigo que não é obrigado a combinar, mas se combinou tem que cumprir. Então a agenda é para isso. Então hoje nós temos nossa agenda. Se eu tenho uma reunião, por exemplo, amanhã, a primeira coisa que eu faço é abrir minha agenda, ver os meus compromissos, as tarefas, né, e as minhas reuniões que eu tenho que fazer durante o dia. E geralmente eu cumpro toda ela. Então, assim, organização, e a gente tem todos o nosso time lá, todos têm a sua agenda. Então, eu quero um compromisso com você, Gustavo, por exemplo, com o João Carlos, eu vou anotar o e-mail dele, marco a agenda, escrevo o assunto, a agenda daqui 2 semanas, daqui 3 semanas ele se programa e vai atender aquela agenda. Uma agenda compartilhada. Junto com o nosso time e com os nossos clientes. Vamos supor, se você quiser uma agenda aqui, comigo no João Marco lá, eu vou marcar você, te marcar no e-mail, vai te avisar meia hora antes, que eu acho importantíssimo isso. Se acontecer algum imprevisto, você peça para mandar mensagem para a gente poder reagendar ou avançar nesse sentido. Mas é muito mais fácil, porque não dá para guardar tanta informação hoje e anotar uma agenda na sua cabeça e achar que vai dar tudo certo. Não, e o fato da agenda ser compartilhada, olha só para mim, por exemplo, eu tenho 2 empresas comerciais aqui, a Brenda e a Ana Carolina. Elas também marcam episódios de podcast aqui. Porque elas entram em contato com as empresas e tudo. Então, por exemplo, eu com a minha agenda, às vezes eu marco, a pessoa escreve e elas marcaram no mesmo horário. Tendo uma agenda online, elas vão marcar de o Gustavo marca. Uma agenda e já única, aconteceu. Né? Aconteceu uma vez só. Mas já aconteceu de das 5 ou 6 horas da tarde aparecer 2 agraciados aqui. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí agora? Eu pus 2 aqui pra dentro. Um ficou sentado na cadeira e eu fingi que tava assim. Tudo normal. Tá certo. Mas tá escutando agora, não tá sabendo a história. Mas, aí eu falei, não, quem quer começar? Tive que improvisar aqui, sabe? Aí, mas deu tudo certo. Mas a questão de estar... Isso é uma coisa igual você falou, é simples, é do próprio Google, mas que na estrutura de vocês fazem vocês serem muito mais eficientes, né? Sim, com certeza. Não tenha dúvida, né? E acaba que você fica mais tranquilo, porque você sabe o que tem que fazer. Eu, inclusive, a minha agenda é tão mais completa que eu tenho lá os flags os vermelhos, os roxos, os azuis e os verdes. Então, tem níveis de importância e, assim, eu só coloco aquilo que eu consigo cumprir. Aí, assim, a minha obrigação é fechar minha agenda do dia. Então, não vou colocar nada nem a mais, nem a menos. É aquilo que eu estou programado a fazer. Entendi. E fica mais bacana. Eu estou gostando muito dessa opção, né? Tem mais ou menos, é pouco, tá? Esse tempo que eu coloquei a agenda lá. Foi esse ano agora, foi em fevereiro que eu implantei. E implantei para todo mundo. Então, time João Marco hoje, os que estão lá e os que vão entrar, primeira coisa, agenda, e-mail e WhatsApp arrumadinho e fazer, pelo menos, cumprir sua agenda.
Hoje lá na Jomac, qual que é o... Eu não sei se existe isso na área da contabilidade, tá? Uhum. Se não existir, vocês me corrijam. Mas existe um carro-chefe de serviços que vocês prestam lá hoje? O segmento que você fala? O tipo de serviço que vocês mais prestam, assim, O serviço principal nosso lá é o quê? É a escrita contábil, certo? Só que com uma diferença. Encaixar o cliente no melhor regime, classificar ele na melhor forma tributária. O que eu estou falando? Funciona isso? Funciona assim, ó. Hoje tem três regimes que a gente segue lá. Simples nacional, lucro presumido e lucro real. Então, cada empresa, o regime que ela optar ali, vai ter a sua tributação. E às vezes está no regime errado, às vezes no simples, dependendo do faturamento, não é interessante, e às vezes paga 2, 3 ou até 4 vezes mais do que deveria pagar. Certo? A gente tem muito cliente agora que está entrando para a Jomac, né? Os novos lá, no varejo principalmente. Né? Você citou a casa da cerveja aí, que é o patrocinador, né? Não sei qual é o regime que ele está, mas na linha de varejo, de bebidas, comidas, alimentação em geral, geralmente simples nacional não é interessante. Tem que ser revisto. Sempre. E a gente tem essa pegada lá de olhar para o cliente, olhar para ele na linha mais importante do negócio dele, que é o lucro. Ele tem que observar. Porque nada vai ser mais importante no seu negócio do que o seu lucro. Certo? Uma empresa que não dá lucro, ela não tem prosperidade. Ela não tem sequência, não tem continuidade. Então, a contabilidade, eu comento com o João Carlos lá, sempre, né, com o nosso time lá, que é o seguinte, que o contador tem que parar de falar das regras fiscais e tributárias, que a gente vai cumprir essa agenda sua aí, de obrigação, como te entregar, como é que funciona o SPED, Simples Nacional, e olhar o que eu posso te entregar de informação para você ter mais resultado, mais lucro. Entendi. E às vezes um regime tributário que você entrega para o cliente, você coloca 20 mil reais na conta dele para ele girar, para ele tocar o negócio ali e fomentar ainda mais e crescer. Essa é a pegada da Jomac. Um diferencial nosso, tá, meu cara? É esse, olhar para o cliente, olhar o seu negócio. Não é mandar aqui para você. A gente faz um planejamento tributário para a pessoa, né? E vai mostrar para ela qual que é o melhor regime que vai ser para a empresa dela. E tem empresas lá que estão todo mês a gente vai, o Odivando, principalmente ele e a Andréia, eles vão nessas empresas e mostram o quanto que elas economizaram, né? Por ter mudado de regime, igual tem o real, muitas empresas que a gente no Simples, a gente está passando para o real, porque está dando uma economia muito grande. Né? A gente está tendo uma procura muito grande a respeito disso por causa do trabalho que a gente está fazendo. A gente não vai atrás de clientes, né? Assim, de empresas que já estão abertas na cidade. As pessoas procuram a gente para a gente estar dando essa assistência para ela. Né? E o trabalho que a gente vem fazendo está surtindo efeito na vida da empresa e na vida das pessoas. As pessoas estão satisfeitas com o trabalho que a gente está prestando. Principalmente com esse planejamento tributário, né, que está gerando uma economia muito grande para as empresas. E como o Edvan falou, se está economizando, é dinheiro para a pessoa. É para investimento, é para ela ter uma vida social boa também. Exatamente. Que é pegar dessa. Inclusive agora, antes de vir para cá, né, para gravar o podcast, estava no cliente, né, apresentando pelo resultado desse ano, uma transportadora, e esse ano simplesmente eu consegui me economizar para ele por mês 16 mil reais. Em imposto, que você disse? Até o mês 8, todo mês. Deu mais ou menos 130 mil reais até o mês 8. Entendeu? E detalhe, fazendo o básico. Ele não fez nada diferencial. A gente colocou ele no regime certo, né? Que foi o lucro real. Calculou os impostos como deve ser calculado, obedecendo as regras fiscais, né? Nada de uma manobra errada, estranha, ou até mesmo que não convém com a legislação, fazendo coisas necessárias para ele ter economia e colocando dinheiro no bolso dele. Ele vai ter, até agora, até o mês 8, 130 mil reais no bolso dele, para ele fomentar o negócio, para ele distribuir lucro para ele lá, para ele ter uma vida social melhor, o sócio ter um ganho maior, e a empresa poder crescer também. Então essa é a pegada da Jomac, que a gente tem colocado bastante lá, e com todo mundo, não só eu, mas todo o time nosso pensa assim. Vocês conseguem explicar, até para a gente fazer um corte disso é legal, vocês conseguem explicar assim, de uma forma rápida mesmo, para uma pessoa mais leiga, qual que é a diferença, por exemplo, simples, porque assim, até vocês chegaram a explicar mais ou menos, você tem algum que eu tenho que separar a nota de tudo que eu compro, né? Tem outros que eu tenho que fazer. Como é que funciona mais ou menos? Basicamente, eu vou explicar os regimes simples nacional e lucro presumido,
que é mais ou menos parecido, que é uma alíquota específica sobre a receita. Imagina o seguinte, o Simples vai calcular o imposto lá, uma alíquota sobre a sua receita, independente do seu lucro. Se você teve lucro ou prejuízo, você vai pagar um percentual sobre a sua receita. O lucro presumido nos impostos federais é a mesma coisa. O lucro real, que é a grande, onde o contador tem que olhar com mais atenção, com mais empenho, dedicação, né, e olhar com olhos do cliente. Será que eu consigo dar mais lucro para esse cliente para mim? Será que eu posso colocar no regime que dá mais chance dele ter lucro no final e ele pagar menos impostos? Essa é a pegada. E o lucro real, voltando aqui, comentando no final aqui, ele é sobre o resultado, basicamente. Imagina que você tem lá uma receita de 1 milhão e você teve despesa de 950 mil. 50 mil é a base de cálculo para ele calcular os impostos dele. Certo? Não vou entrar no mérito aqui de imposto sobre consumo, ICMS, PIS, que vai ficar um pouco mais complexo e vai fugir da pegada nossa aqui. Mas o básico é isso. Lucro real é sobre o resultado. Você paga sobre o que você ganhou. Exatamente. Um resumo básico. Eu sei que existe uma complexidade maior dos impostos, consumo, que tem crédito que não pode. Então, assim, não vou entrar nesse mérito, senão fica chato. Caso a caso, qual é mais vantajoso? Exatamente. Tem empresa que é mais vantagem que ficar no Simples e tem empresa que... Exatamente. Por exemplo, vou citar um exemplo, eu citei para você aqui da linha de varejo de consumo. Consumo que eu falo de alimentação, bebidas no geral. Os impostos sobre o consumo no varejo, por exemplo, supermercado, telecerveja, farmácias e outros ramos parecidos, as alíquotas de imposto sobre consumo, boa parte já foi recolhida antecipadamente, monofásico ST, e outras é alíquota zero. Ou seja, só sobra o imposto de renda e contribuição social sobre o resultado. Por isso, há uma tendência muito grande do varejo aí, quem mexe com linha de supermercado, farmácia, quem mexe com verdura e fruta, né, comércio aí, de migrarem para esse regime do lucro real pelo fato de pagar menos imposto. Entendi. Que você vai pagar sobre o resultado, entendeu? É quando acontece aqui, eu lembro que na faculdade eu vi uma coisa assim, mais ou menos, eu não lembro, mas era quando que outras etapas do processo até chegar ao produto ali por exemplo, no varejo, uma coisa assim. Outras etapas já tinha sido pago imposto lá atrás, por às vezes o fornecedor, pelo fabricante. Corretíssimo. Alguma coisa assim. Hoje a gente tem os impostos sobre consumo ICMS e ISCOFINS, né? No caso do ICMS, ele é substituto tributário. O fornecedor recolhe o imposto da operação seguinte. Antecipado. E o PIS/COFINS é o monofásico, quando ele recolhe também de forma antecipada. Entendi. Tá, assim, umas regras, a intenção nossa aqui não é colocar essas regras, não. Deixa para a contabilidade, deixa para o nosso time lá, que dá muito preparar lá e entregar melhor para você nesse sentido. A nossa ideia aqui é propor para o cliente, olhar para ele, você precisa olhar a coisa mais importante do seu negócio, chama-se lucro. Nada mais na sua empresa é tão importante quanto ela. Se concentrando aí. Nada mais importante na sua empresa do que a última linha da DRE, que é o lucro. Não tem outra coisa que você precisa olhar com mais importância do que ela. Essa é a visão da Jomac. A gente olha para o cliente pensando dessa forma. Entendi. Tá ok o mic dele? Tá ouvindo? Tá vivo aqui esse Teve uma vez que eu estava conversando com ele, foi uma das primeiras entrevistas. Eu dei um tapa, antigamente eu não falava assim igual hoje, não, quietinho. Eu falava assim, eu batia a mão aqui. Expressando, até o outro menino que era operador ali falou, Gustavo, você tem que parar de mexer, porque dá problema, porque eu bato no cabo aqui, aí o cabo aqui sai, e aí eu não vejo, aí tem que ficar avisando a gente. Aí, hoje eu fico... mais quietinho, mais contido. Não, porque eu falo se deixar, viu? A gente é expressivo, né? Eu faço. E eu sou super expressivo, eu converso mais e com gesticula também, né? Às vezes eu controlo, às vezes não, depende do momento. A gente tem que fazer isso mesmo, né? Nesse calor agora eu até evito movimentar muito, senão eu vou sair pingando daqui. Vocês estão com essa camisa de manga comprida aí nesse calor? Não, mas é porque lá no escritório o ar-condicionado ajuda a gente bem, né? Tá tranquilo. Fica mais tranquilo. Mas quando você sai na rua... Mas a gente acostumou. Antes, lá no escritório anterior, a gente não tinha ar-condicionado. Mas a gente acostuma com manga comprida. Né? Eu brinquei com as meninas aqui no escritório. A minha sala, depois eu vou mostrar pra vocês. É do lado de lá, né? E eu vou colocar o ar-condicionado só nessa sala aqui. Pro podcast mesmo, né? Porque é um equipamento ligado, conforto e tudo mais. Se bobear, eu vou trazer o notebook, vir pra cá e eu vou trabalhar daqui.
o dia inteiro, ao invés de eu ficar na minha sala lá, eu pego no É uma boa. Não, boa ideia. A hora que aqui estiver funcionando, você vem pra cá. É, tá certinho. A gente mudou pra cá tem pouco tempo. A gente ficava lá na Praça da Matriz, né? Uhum. Aí na Praça da Matriz, pensa assim, era uma sala desse tamanho aqui, para a equipe inteira trabalhar, praticamente. Uhum. A gente hoje é 7, eu e mais 6. Uhum. E aí minha tia alugava, todo mundo comercial que era para advogado lá na frente. E aí, só que começou eu e minha irmã. Aí depois eu e minha irmã e mais outra menina. Aí deu 3, dá, aí depois 4. Começou a ficar apertado. 5. Aí eu aluguei da minha tia um outro cômodo do lado, fiz a minha mesa e do lado essa mesa aqui era a mesa de reunião, que ficava do lado. Só que aí não tinha estrutura, né, pra gente lá. Por exemplo, a gente que faz a linha de produção dos troféus. O troféu ele vem pra gente só madeira. Esse acrílico, aqui, vocês que montam. isso tudo a gente monta. Tem um adesivo que fala o nome da empresa aqui, né? Isso tudo a gente faz aqui. E as meninas lá montavam no chão. Tipo assim, não tinha lugar. Eu sentava no chão. Aí aqui agora, você peguei esse apartamento aqui, o complicado é terceiro andar. Tem que ficar subindo 3 jogo de escada. Olha pro lado bom, né? Você vai fazer um card, já vai fazer atividade física todos os dias. Costuma. Então, vai ser bom para seu coração. Vai ser bom para seu cardiovascular, vai ser bom. Fica sempre em forma. Com certeza. Mas aí agora a gente melhorou, porque agora tem essa sala aqui, que era a sala de reunião. Só que eu só coloquei a estrutura, assim, a cortina e tudo para fazer as conversas com os agraciados. Mas aí outra sala ali, a oficina mesmo, para montar a montagem, mais confortável. A sala das meninas, vocês já viram, né? Sim. A entrada. E a minha sala mesmo. Então, assim, tem pouca coisa. Você vai entrar na minha sala, tá só minha mesa. Tem decoração, tem nada. A gente mudou para cá, tem 3, 4 meses só. Então, mas com o tempo você vai... Eu acho que assim, ó, vocês têm 32 anos. E eu fico vendo assim, é uma inspiração muito grande para mim. Conversar com profissionais que estão há tanto tempo no mercado. Porque eu tô mesmo, assim, eu tinha agente de publicidade, que era ali no prédio do lado de vocês lá, né, a Publicarte, em 2017. Eu ainda estava na faculdade. Eu abri a Publicarte, em 2020 eu comecei o destaque digital. Aí 2020 até 2021, por aí, eu mantive os dois, Publicarte e destaque. E depois eu larguei a Publicarte, porque eu não tinha mais tempo, não conseguia mais, foquei só no destaque digital. E assim, ver vocês dois com uma... Eu falo assim, eu admiro muito a estrutura que vocês têm hoje. Eu vou lá, é um lugar confortável, vocês têm uma equipe que é muito grande, assim, é muita gente, né, que trabalha com vocês lá. É tudo muito moderno, assim, o lugar. Foi a Irene que fez, foi o projeto? Foi a Irene que fez o projeto. Que projetou. Eu lembro disso, porque eu já morava lá perto, né? E eu lembro de passar lá e ver a placa da Irene lá. A Irene, inclusive, ela já tinha alugado o cômodo comercial da minha tia, eu falei que eu aluguei na praça. Tá. Era lá antigamente, quando ela já trabalhou lá. Isso. Aí... E Irene, que é parceiro nosso também, que é cliente nosso lá. Ela é cliente nossa. E uma da pegada que a gente tem no João Marco lá, que é eu só compro de cliente. Primeira prioridade, por exemplo, eu falo com todo mundo, cara. Na minha cidade, por exemplo, eu compro só na minha cidade de cliente. Eu não tenho o hábito de comprar na internet. Nada contra quem compra, mas assim, eu dou prioridade para quem está do meu time, quem está do meu lado. Então, assim, então, assim, vou comprar um item, é um cliente meu, tem um negócio, eu vou lá e compro dele. Vou comprar alguma coisa, se não é cliente meu, é na minha cidade, eu compro lá. Só vou comprar na internet aquilo que não tem realmente aqui na cidade. Não está oferecendo, não está oferecendo aqui. Isso é uma vantagem, ó, porque como a gente analisa o desempenho das empresas, a gente tem mais ou menos um filtro para as empresas boas e as mais ou menos de artes. Então, assim, para mim é bom demais. Eu pego a lista e falo assim, deixa eu ver qual contabilidade que eu vou procurar, qual loja que eu vou procurar, qual academia que eu vou ir. Isso é bom demais. Você tem uma referência boa de qual o produto que vai ser mais bem atendido, melhor para você, né? Não, top. Eu também faço isso, né? Assim, eu acho que é um processo assim, de parceria, igual você comentou, né, meu galo? Mas é um processo também, assim, eu falo por mim, eu acho que é um processo de gratidão. Porque eu falo assim, por exemplo, 2 empresas aqui em Arcos que eu tenho muita gratidão. Os meninos do Portal Arcos e os amigos da Rádio Vertical FM, que são parceiros do Destaque. Então, e assim, quando eu comecei o Destaque, eu comecei em pandemia, não tinha estrutura nenhuma. Primeiro ano, a entrega, a ideia era... Não tinha cerimônia, né? Sim, estava proibido, né? A ideia era entregar no estabelecimento. Só que eu vi que eu ia ficar 1 ano fazendo entrega de troféu se eu fosse entregar no estabelecimento. A primeira entrega foi na Netway. Eu pedi para os amigos da Netway lá, falei, gente, vocês me socorrem, porque senão eu vou dar conta não. Liberaram lá, então foi assim...
backdrop, a estrutura nossa, né? Coloquei um tapete lá para a pessoa chegar, de 15 em 15 minutos vinha um. Se for algo de gratidão, a gente tem que ser grato às pessoas que ajudam a gente. Exato. Outro dia eu estava contando para o Divando que eu encontrei com um rapaz, Luiz Dersorge. Hoje ele não trabalha mais de contador. Mas ele foi uma pessoa que me ajudou no início da minha carreira. Quando eu comecei, o primeiro contrato social. Eu falei, seu Luiz, eu preciso fazer um contrato social, nem máquina eu tenho. Nem máquina de datilografia na época, né? Era tudo datilografado. Eu passei pelos dados, ele datilografou, fez o contrato, eu mandei para a junta para registrar. Né? E muitas coisas que, né? Eu falei com ele outro dia, encontrei com ele no supermercado ali, eu falei que, ó, se eu tô onde eu tô hoje, eu devo muito a sua ajuda. E a gente tem que ser grato às pessoas, sim, né? Exato. Igual, por exemplo, a minha parceria com o Divano. Se eu também estou nesse patamar que nós estamos, eu devo a ele. Se ele está também, ele deve a nossa parceria. Sim, com certeza. Juntamente com... Acho que a parceria, a gente reconhecer isso no outro, essa gratidão de estar com o outro, acho que isso é fundamental. E vocês dois estarem juntos é bom porque, assim, vocês dois, como é que eu posso dizer? Sempre que tem duas pessoas envolvidas, sempre uma vai dar uma ideia muito boa, a outra vai dar uma ideia para melhorar a estrutura. São duas cabeças pensantes, que eu quero dizer. Sim, com certeza. Por exemplo, a questão da agenda aí, voltando. É uma ideia que você dá que às vezes melhora a eficiência da empresa. Aí o carro chega outro dia, vou fazer isso aqui, então aí melhora ainda mais. E aí a empresa acaba que cresce mais rápido, né? Porque são duas cabeças por trás, e vocês têm uma equipe muito boa por trás também. Tenho certeza assim, que apoia vocês em relação a isso, assim, dá ideia de como vocês com certeza. A gente dá muita liberdade para as pessoas que trabalham com a gente, de nos ajudarem, de expor suas ideias, né? Logicamente. Mas as decisões quem sempre toma é a gente, se vai acontecer ou não. Mas a gente tem a Andréia, né, que é a irmã do Divando, que também está conosco, ela já tem 14? Que é 15. 15 anos que ela está com a gente lá. Né? E hoje a gente está colocando ela já também como uma sócia nossa lá. Né? Porque a gente não pode pensar nas coisas só pra gente. A gente tem que pensar no futuro. Se é só eu, se eu faltar amanhã, a Jomac acaba? Não pode ser dessa forma. Então o Odivando tem essa consciência, eu tenho essa consciência. Nós precisamos estar fazendo aí uma gestão de ter pessoas que vão dar continuidade no nosso trabalho. Já durou 32 anos até hoje, mas que ela dure mais 100, que ela dure mais 200. Que tem uma sequência de pessoas, né? Eu não vou estar aqui não, já falei com eles, daqui a um tempo eu não vou estar aqui mais, mas eu tenho certeza que vocês vão dar continuidade na Jomac aí. É interessante você falar o seguinte, o que acontece? A nossa ideia de negócio lá não dá a importância, dá mais prioridade para a empresa, porque eu sou mais um parceiro da Jomac, né? Então eu não vou enaltecer a minha vaidade, eu sou o contador da Jomac, não, eu sou mais um parceiro que estou lá, e a Jomac entrega o trabalho para os nossos clientes, e vai ter sempre alguém na minha falta, seja um lazer, o que for, para cobrir o que precisa ser feito. Então, o atendimento lá não vai ser o Aldivando que vai atender ou o João Carlos. É a Jomac. E qualquer parceiro que estiver lá, eu falo parceiro a palavra, nem uso colaborador não, tá? Eu uso parceiro, porque o cara tem que ser parceiro para estar com a gente lá. E a gente é parceiro aqui também na hora de honrar os compromissos com ele. Por quê? O CNPJ, na minha visão, ele é mais importante que o CPF. O CNPJ não pode morrer. Não pode parar de dar continuidade. O CPF, ele tem as suas variações, né? Às vezes uma perda, morte, ou até mesmo mudança de local. Então, assim, o negócio bem formatado, o CNPJ bem validado, ele tem que rodar sem a vaidade do CPF. Entende? O negócio tem que ser lucrativo, primeiramente, mas ele não precisa ficar refém a contabilidade do João Mac é o João Carlos. Não, a João Mac é a João Mac. O João Carlos é um parceiro que vai contribuir até o último momento que ele achar que é necessário, não, João Carlos? Né? Eu já estou fazendo meu planejamento. Eu também, eu estou nessa pegada também, eu incluo nesse mesmo raciocínio, e vai surgir novos líderes lá. Eu tenho essa visão. Eu quero que a João Max seja fazendo essa sucessão, né, João? Exatamente. Eu quero que a João Max continue aí, né, fazendo história aí. Nós estamos falando de séculos, né, de pensamento, assim, não é parar no CPF. O fulano de tal não está aqui mais, saiu, montou outro negócio. Não, a empresa vai continuar sempre. Essa é a pegada nossa, essa é a visão de negócio, né, velho? Eu sempre comento sobre isso. O CNPJ nosso é mais importante do que o nosso CPF. E eu sou só mais um parceiro lá dentro. Que eu tenho que entregar até o último momento que eu estiver lá
meu melhor. Essa é a pegada nossa lá, esse é o entendimento, cara. É isso aí. Verdade. É uma mentalidade que fortalece o negócio de vocês, né? Igual você falou, porque aí, em 32 anos, vira 64 anos. Né? E aí vai cada vez mais, porque, como é que eu posso dizer assim, a gente fica, né? Como é que eu posso dizer? A gente passa, mas o empreendimento fica. Isso, não, eu digo, a gente fica, eu falei errado, uma hora assim, vai aposentar, vai morrer, vai... Ou até mesmo uma possibilidade de venda. Eu sempre falo que toda empresa, se o empresário for montar um negócio, ele tem que montar a empresa dele com uma possível venda. Algum dia, se você quiser vender, optar por escolher de vender ela, né? Já vê os grandes negócios aí sendo vendido. Eu tenho um cara que eu sigo lá, que é o Flávio Augusto, ele comenta no podcast dele que toda empresa tem que ser feita e foi feita para ser vendida. Mesmo que você não venda, ela tem que ter um valor, um valuation referente à venda dela. Então, para a empresa ter esse nível de valuation, esse nível de possibilidade de venda, o que acontece? Ela tem que ser independente, não tem que ter vaidade do CPF. Então, não é a empresa do João Carlos, não é a empresa do Valdivan, não é a empresa do fulano, não. É a Jomac. Enaltecer a empresa e, igual você está falando aí, uma possibilidade até de venda, né? Futuros sócios aí. E fazer uma empresa nesse modelo, essa pegada, é que todo empresário poderia fazer, sugiro a fazer. Imagina o seu negócio aqui, você monta um negócio, valida muito bem, monta a equipe, estrutura, e amanhã você resolve viajar, eu quero viajar, vou ficar morando na praia agora. Acaba o negócio. E você tem a possibilidade de vender ela por um valor razoável, né? Ou aquelas empresas que você não tem essa opção, não tem essa mentalidade, que a empresa para se você parar. Então a empresa Jomac não vai parar por causa de um CPF, meu, João Carlos, qualquer outra pessoa. Sim. Ela é independente, ela tem que funcionar dessa forma. Quando a empresa para, né? Exatamente. Assim, às vezes não é nem culpa do profissional, porque é uma empresa pequena, tem um funcionário só tudo. Sim. Então, assim, quanto mais força a empresa vai ganhando e mais ela consegue andar com as próprias pernas, por assim dizer, não fica dependendo de um sujeito ou outro, é melhor, né? Com certeza. Você consegue prever mais as coisas que vão acontecer e você consegue olhar, assim, de fora. Sabe, você, por exemplo, o Divander, você, João Carlos, vocês conseguem olhar, assim, de fora da empresa para saber, assim, sem vocês, o que precisa fazer para a empresa funcionar. Né? Eu acho que faz muito sentido. A parte que você falou de venda, uma coisa que eu já vi o Flávio Augusto falando também, não tem muito a ver com essa parte de venda, mas é a parte de a gente tem que ser apegado à empresa, a empresa que nós estamos gerindo, né? Mas nós não devemos nos apegar a ponto de deixar a empresa afundar. Quero dizer assim, vocês já com certeza já conhecem casos de que a empresa estava indo de mal a pior, e a pessoa foi insistindo no erro e afundou junto com a empresa. Tem muitos casos que a empresa está indo de mal a pior, aparece um investidor e fala assim, eu sei como é que eu arrumo essa empresa, eu quero comprar essa empresa aqui, você passa ela para mim e eu vou erguer ela de novo. E aí... Isso acontece muito com empresa de família, de repente, né, o pai toma conta do negócio. O filho está lá, não preparou o filho para ser o sucessor dele ali, o que acaba acontecendo? Muitas empresas que a gente já viu aí acabam indo à falência, sumindo por causa de não ter uma sucessão. Não preparou ninguém para estar dando sequência no trabalho ali. Não, eu acredito que assim, é mais estruturação mesmo, porque vamos supor, a empresa, a sucessão ela não precisa ser feita por parentes. Justamente. Eu citei empresa familiar, que a gente vê muito disso. Por isso que nós estamos nessa ideia nossa da gente fazer sucessão. Se eu fosse fazer sucessão, eu ia fazer com a minha filha. Né? Eu só tenho uma e ela não gosta da contabilidade. Então... Eu ia te perguntar isso agora. Na área de vocês enxergam que hoje isso está acabando? Porque assim, a gente, aqui em Arcos, por exemplo, empresas que a gente vê que são familiares, são empresas mais antigas e tudo mais, só que eu tenho amigos, aí isso é real, eu tenho amigos assim que eram os cogitados para seguir a empresa, mas que não querem. Então, assim, cara, eu não quero mexer com isso, eu não gosto, a minha área não é essa, e é isso, valeu. Sabe? Hoje vocês que, assim, vocês fazem trabalho para várias empresas, vocês veem, eu não sei se tem a ver com a parte de vocês, né? Mas vocês veem que isso está mudando? Não, é isso que você falou, acontece mesmo, certo? Só que imagine um CNPJ que você pode
ele funciona de forma orgânica. Você pode fazer a sucessão. O seu filho não precisa trabalhar lá. Por exemplo, vamos supor, você tem uma empresa aqui e o seu filho vai ser o sucessor seu. Ele pode ser só um acionista e receber os lucros da empresa. E a empresa funciona de forma sistemática. Deixar alguém tomar conta, né? Sem a necessidade de um chefe. Entendi. Ele vai continuar tirando os lucros dele, Sim. a operação continua, no caso nós na contabilidade lá, vai continuar o quê? Os contadores vão estar fazendo as escritas fiscais, fazendo as apurações dos impostos, normal, e os acionistas, no caso, e a sua filha, vai ter direito ao lucro da empresa, né? O negócio continua, entendeu? Aí não é questão, o filho não vai querer pegar o negócio do pai, aquela função do chefe, não vai virar chefe, ele pode simplesmente pegar o lucro da empresa. Entendi. Uma vez bem avaliada e também ter a possibilidade talvez de venda. Imagina que eu tenho uma loja aqui no centro da cidade, meu pai montou lá, toca o negócio lá e ele está lá para fazer sucessão. E eu falo, meu pai, eu não tenho interesse em continuar com essa loja sua. A gente tem duas opções. Continua rodando normal e eu recebo só os lucros, ou eu vendo essa empresa. Mas, moral da história, o mais importante é o que é? A empresa sobreviva sem a ideia de um chefe. Né? Então, é fantástico essa ideia. E nessa situação, ele surge duas opções. Receber os lucros, que são os dividendos. Vai fazer nada, vai receber os seus dividendos, o resultado da empresa. E ela tem que ser lucrativa. Ou a segunda opção, em fazer a venda. Sim. Entendeu? Essa é a pegada. A empresa de vocês lá, na Geomac, funciona como um organismo, né? Eu digo assim, lá tem o setor financeiro, o setor fiscal, Sim. o RH. Isso, separado. Então, cada um funciona de forma, mas não pode dizer, independente, mas um conversa com o outro lá. Na contabilidade é tudo interligado, né? Interligado, Só que assim, tem uns líderes lá do setor do RH, setor fiscal. Hoje, contábil, fiscal e RH, a contabilidade é tudo junto. O que você faz no RH, você faz no fiscal, no final entrega na contabilidade. Entendi. Então não existe contabilidade sem esses dois módulos. Sim. Entendeu? Mas tem lá as meninas que fazem a folha de pagamento, tem os meninos que fazem a apuração dos impostos sobre consumo, que é o fiscal, e a gente fecha com o balanço pronto. Né? E a parte que toma conta é o João Carlos, do financeiro, né? Com os nossos clientes, né? A parte de organizar, emitir nota para eles, receber, essa parte aí, entendeu? E a ideia é que eu até falo para o João Carlos lá, nem ele fazer o financeiro futuramente, meu Carlos, tem uma pessoa para poder fazer esse trabalho, não faz o trabalho de emitir boleto. Eu estou igual de Wanda, você querer colher só os frutos, só os dividendos. Exatamente, porque dessa forma a empresa fortalece ainda mais. Sim. Porque não é a empresa do Aldvan, né, João Carlos? É a Geomac. A empresa não pode depender do dono, né? Exatamente. A gente está ali como, vamos dizer assim, como dono, proprietário, não pode depender da gente, tem que depender do corpo inteiro, né? O organismo, né? O organismo. No nosso e se um setor lá falhar, vai atrapalhar os outros. Não vai funcionar legal. Outra pegada que tem lá, é o seguinte, se a gente acertar, esse prêmio aqui não é meu, do João Carlos, é do nosso, da equipe inteira da Geomac. É da Geomac. Sim. Se der errado também... Não tem mérito nosso, tem se mérito der errado, da Geomac. se alguém errar alguma coisa lá, seja do mais simples serviço ou mais complexo, a Geomac errou. Nós temos essa consciência lá e esse entendimento. A gente não vai também. culpar quem errou, nós erramos. A gente vai, na verdade, a gente tem a pegada diferente. A gente tem a pegada de pegar e ver onde está o erro, corrigi-lo para não acontecer mais. Sim. Verificar o dano, o que ocorreu, qual foi o prejuízo, né, da operação do erro, sanar e evitar erros futuros. Né, já reestruturando, se é uma falta de contratação de alguém, a gente contrata, se é orientação, a gente vai orientar, se é treinamento, vai treinar, entendeu? Se é sistema, uma coisa do sistema que houve algum erro lá, a gente vai chamar o pessoal do TI e vai arrumar, entendeu? E assim vai. Essa é a nossa pegada de trabalho lá. Eu acho que tem dado certo. Com certeza. Com certeza. E as premiações e as homenagens que vocês recebem mostram isso, né? E não só isso, mas o crescimento dia após dia de vocês, né? De sair de um lugar e para um lugar um pouco maior, de estar num lugar que vocês construíram. É algo que eu tenho falado com o Divano. A gente tem que ser melhor hoje do que nós somos ontem. Isso. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Né? A gente não pode parar no tempo. A gente tem que ter sempre buscando algo melhor. Por isso a gente tem também um planejamento. Aonde nós queremos chegar? Né? Onde nós vamos chegar com a Geomac Contabilidade? Sim. A gente tem sonhos, a gente precisa ter sonho, mas não é só sonhar. Tem que colocar isso em prática. Tem que começar a estruturar as coisas para que aconteça lá na frente. Ó, nós estamos aqui hoje com 100 empresas. Nós queremos chegar a 1000?
Como nós vamos fazer para chegar nas 1.000? A gente tem que fazer esse planejamento. E a gente está trabalhando em prol disso. Né? De chegar aí, né, de ser um dos bons escritórios aqui da nossa cidade. Né? Isso é destaque mesmo, acho que a ideia nossa é É essa. destaque, né? Destaque digital. E se eu destaque, a cobrança não é. Assim, eu me cobro todos os dias ser melhor do que eu fui ontem. E não tem segredo, é um dia após o outro, fazendo o básico, cumprindo a minha agenda, coisas simples do dia a dia, fazer o que precisa ser feito. E isso é uma coisa que a gente tenta colocar na cabeça dos nossos colaboradores lá. Ó, você tem que ser melhor amanhã do que você está sendo hoje. Não é porque isso é ensinado. A pessoa não sabe. Aí você tem que ensinar. Eu aprendi isso, então eu fui passando, né? A gente vai passando isso para as pessoas. E eu acho que é uma forma da pessoa crescer. Você realmente, isso que ele está falando faz sentido. Né? Quando a gente ouve uma palavra, e essa palavra, gente, isso mexeu comigo. Mas o que eu vou fazer com isso agora? Essa palavra mexeu, eu preciso melhorar. O que eu vou fazer com isso? Então amanhã a gente vai, como diz, garimpar pedra mesmo, preciosa. A gente tem que se lapidando a cada dia. Esse tipo de conversa me inspira muito, sabe? Eu falo assim, uma das coisas que eu mais gosto do podcast Destaque é receber aqui toda semana, e agora todo dia, né? Igual eu falei para vocês, eu vou receber agraciados todos os dias. Todos os dias, profissionais com vivências, experiências e histórias diferentes. Então, assim, eu recebo aqui desde, por exemplo, veio a Gabriela aqui, que ganhou de jovem empreendedor. Ela tem 18 anos. 17 anos que veio aqui, ganhou de jovem empreendedora e tudo. E ela tem uma vivência completamente diferente. As histórias que ela conta é completamente diferente. Todo mundo que vem aqui, eu aprendo uma coisa nova, sabe? E é legal, assim, porque... Eu acho que eu já falei isso já, mas sabe aquilo que a gente é a média das pessoas que a gente convive? Acaba que eu tô recebendo tanta gente aqui, cara, que eu tô abrindo tanto minha cabeça para... Isso que vocês falam é muito inspirador, de eu ser melhor hoje do que eu fui ontem, e amanhã eu fazer essa mesma filosofia e praticar isso para crescer, assim, crescer o meu negócio, mas crescer como pessoa também, né? Tá sempre buscar me capacitar, buscar algum... Eu pensando assim, né? Fazer uma atividade física, alguma coisa que vai me agregar mais de alguma forma, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, mudando um pouquinho de assunto, porque o horário tá acabando, e vocês tinham comentado mais cedo sobre... Você tinha falado sobre o primeiro registro da empresa, você me veio uma dúvida, que eu queria emendar em outra dúvida. Vocês, assim, vão ser as melhores pessoas para estar respondendo isso. Primeiro é o seguinte, hoje o trabalho de vocês, ele é mais fácil do que antigamente? Eu quero dizer assim, questão do digital, de tá tudo pelo computador, ou não, porque aí hoje tem alguma burocracia a mais, alguma coisa assim. Não, tem burocracia sim, mas assim, no meu posicionamento, eu comecei antes do Edvando, tudo era manual. Livro era manual. Você registrava nota por nota ali no livro fiscal, né? A nota X, nota Y, vai assim vai. Tudo era manual, não tinha. Você ia pagar uma guia no banco, que tudo era pago em banco. Né? Não tem essa facilidade hoje de você pagar do seu celular. Então, nessa época lá, você tinha que emitir a guia, levar para o cliente levar no banco para recolher aquilo. Né? E hoje tem uma praticidade enorme. Né? Lógico que as coisas foram assim, a contabilidade ela foi se movimentando, não ficou igual era antigamente. Né? Tem uma estrutura, mas ela foi melhorando. Né? O software que a gente tem lá hoje, nos ajuda muito. Né? Os RP, né? O sistema, o sistema que a gente tem. Eu pergunto, porque assim, principalmente, hoje não tanto, ou é porque eu não acompanho mais, mas principalmente muito em época de eleição, que fica muito polarizada, a questão política e tudo mais. Não sei se foi a eleição de 2018, quando teve Bolsonaro e... Foi o Haddad? Foi o Haddad. Eu lembro que eu via muito vídeo no YouTube do pessoal falando assim, tem que desburocratizar, porque é muito difícil. Você vai abrir uma empresa hoje, você demora 3 meses, 6 meses para abrir uma empresa. Essa é a minha dúvida, porque assim, para abrir um MEI hoje, você precisa de uma tarde.
para fazer? Vou falar menos para você. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Então, assim, essa é o que onde eu queria chegar. Uhum. Porque, assim, sempre o destaque digital, eu faço alguma a palavra não é indagação, mas eu falo assim, algum questionamento no meu agraciado em relação a coisas que a gente vê nas redes sociais, na internet, no YouTube em geral, né, que é vídeo, né? E assim, eu vejo muito hoje o pessoal às vezes botando muito terror em parte contábil. Quando eu, agora que, até ano passado eu estava com o MEI, né, agora que eu estou no Simples e tudo, que eu vi assim, que fazendo corretamente, não é muito bicho de sete cabeças igual todo mundo às vezes pinta na internet. É o que eu estou perguntando para vocês, se eu estou correto ou estou errado. Vou dar um exemplo. Pode falar. A gente tinha que... O imposto de funcionário, por exemplo. Tem que pagar o imposto para o colaborador e tudo mais. Eu vou falar a verdade. Eu separando, fazendo aquela separação que vocês instruem, né, para separar certinho, o proporcional de 13º, de férias, de aviso prévio, de tudo, todo mês, quando acontece de precisar fazer alguma coisa disso, a empresa não toma susto nenhum. Né? E aconteceu isso na prática comigo. Teve acho que o primeiro funcionário meu que pediu demissão, que eu fui até vocês, e aí tinha uma questão de se o funcionário não cumpre o aviso prévio, desconta dele, e eu não sabia disso na época. Eu falei assim, não, peraí. Então, o funcionário, em vez de eu pagar um salário para ele, tem que descontar um salário da folha. Eu falei assim, poxa, é muito melhor para mim, como profissional como um gestor, levar o meu funcionário com carteira assinada, com tudo certinho, para eu ter o amparo da lei, né, de forma certa. Só que a gente vê na internet ao contrário. Eu vi muita gente falando assim, poxa, é muito caro você manter funcionário, porque com o preço de imposto que você paga em cima de um funcionário, você contrata outro funcionário, que no meu caso não é verdade. Eu não sei se é por conta do tipo de imposto que eu pago. Eu queria dizer, essa visão de vocês... Vou te responder, bem simples. Eu não sei se está ficando confuso. Não, vou te responder. Dá para entender. Eu vejo muito na internet, sempre que fala de imposto, no geral, muito terror. É muito terrorismo. Imposto e abertura de empresa, abertura de CNPJ. Direto eu via, você precisa de 3 meses para abrir empresa, você precisa... E parece que é muita coisa assim. Hoje eu estava como MEI. MEI eu abri um site ali na hora do portal do MEI, e eu ficava pensando assim, poxa, será que quando eu for mudar para Simples, eu vou demorar esse tempo? E não foi. Eu pedi para vocês me falarem que eu tinha que mudar para Simples, né? E mudei, foi o quê? Sei lá, eu fiz um certificado digital, não lembro mais. 2, 3 dias estava tudo ok. Sabe, foi alguma coisa assim. Eu queria saber assim, a visão de vocês, que são de fato experts da área de contabilidade, sobre essa parte. A questão da empresa abertura aí, né, o pessoal confunde muito. Uma coisa é você abrir uma indústria, né, e que demanda um produto específico, tem que liberar algumas licenças ambientais, aí realmente é um pouco mais demorado mesmo. Depende mais órgão. Uma empresa comercial, no mesmo dia sai. Então não tem complexidade não. Então o pessoal confunde uma situação com a outra. Então tem que ver qual que é o caso. Você fala, vou abrir uma indústria, vou abrir uma empresa distribuidora de petróleo. Tem um monte de licença para você fazer. Explorar tem todo um protocolo, coisa, né? tem um protocolo. Vou abrir uma mineradora. Não é só abrir o CNPJ. Tem algumas licenças para você liberar. IBAMA, entendeu? Aí essa contabilidade, essa burocracia, ela existe, realmente existe, né, em outros órgãos, mas a abertura de empresa, pelo menos aqui em Minas ou nas outras juntas comerciais do Brasil inteiro, não tem essa complexidade. Né? Aquela que não tem licença ambiental, não tem um registro específico de algum órgão que precisa ter para executar a atividade, né, que é a exceção, que é o caso que eu estou citando aqui, não demora. Então esse vamos falar que é fake news, não, é informação passada de forma errada. A empresa comercial, que é o varejo, uma empresa básica, né? Minha microempresa, não tem complexidade. Ponto. Esse é um assunto. Ok? Sanado essa dúvida? E do pessoal também com relação a isso. Não tem dificuldade. Às vezes a contabilidade está com a agenda cheia e não consegue te entregar a empresa tão rápido. É questão de agenda mesmo. Realmente o nosso tempo lá, no máximo 1 ou 2 dias já fica pronta a empresa. É uma empresa de serviço, dependendo do serviço, no mesmo dia. No mesmo dia. Então não tem segredo. Só tem que deixar claro com o nosso cliente, né, com o nosso, quando procura lá, o cliente lá, explicar qual que é o caso dele. Se ele montar uma empresa que é uma empresa mineradora, vai demorar por causa de outras licenças. Bom, com relação à tributação, depende do produto que você vai trabalhar. Né? Tem as regras básicas, por exemplo, no seu caso que é simples nacional.
Você perguntou a questão da folha de pagamento. Você paga o INSS sobre o faturamento. Então não tem INSS sobre a folha. Não é que você não paga o INSS do funcionário. Você paga. Se você pegar o Simples Nacional, sei lá, DAS, vai estar lá. Contribuição previdenciária. Depois você, por informação, você pega lá e olha. Você paga de forma sobre a receita. Em outra modalidade. Mais simplificada. E essa é a ideia. Então, no caso seu, empresas do regime presumido e real, ela paga um pouco mais caro, em média 25,8%, dependendo do percentual de risco ali da empresa. Tem. Então, aí você não pode pegar uma informação específica e tratar igual para todos. Então, você tem que fazer o seu caso. Você é simples, vai aumentar a sua carga tributária para fichar alguém? Não. Na parte da folha, não. Você paga sobre o faturamento. Entende? Com relação aos impostos sobre consumo, é parâmetro. Você pega o nosso trabalho no João Marcos lá, o que é? Pegar o seu estoque, os produtos que você trabalha, classificar de forma correta, encaixar no regime ideal para você e tá pronto. Entendi. Daí para frente é só colocar os produtos que aumentaram no seu negócio. Então, assim, eu já vou fazer agora 23 anos de contabilidade, né, eu não entendo qual que é a dificuldade dessa complexidade de entender o processo. Acho que está faltando mais treinamento, mais entendimento e olhar assim, o que precisa ser feito e fazer. Logicamente, você respondendo essa pergunta no início lá, hoje facilitou muito a questão da informática, tem evoluído muito, né? Inteligência artificial aí, facilitou no volume de informação e rapidez. Então, hoje tem RPs lá que facilita o meu trabalho. Mas no final das contas, é a mesma coisa fazer na máquina. A diferença é que eu vou ter um RP por trás para fazer mais rápido. Imagina, eu gosto de comparar que é igualzinho eu sair aqui de Arcos para Formiga, ou daqui para Lagoa, a pé, e eu pegar um carro e ir para Lagoa de carro. Eu vou chegar no mesmo local, só que eu vou demorar mais em uma situação. Então é a mesma coisa, a comparação seria nesse sentido. Entendeu? Com relação a que melhorou, entendeu? É nessa pegada. E o pessoal tem que parar de complicar, tem que simplificar. Não ficar com essa ideia de, não, é difícil demais, não. É difícil porque você não aprendeu ainda. É orientação, né? As pessoas precisam de orientação. Muda para essa câmera da mesa aqui, velho. Muda para a câmera da mesa aqui. O que o pessoal tem que fazer é o seguinte: procurar a Jomac, porque eles vão saber o que é melhor para o negócio de vocês. Então, ao invés da gente ficar só com o vídeo do YouTube, porque isso aí que o Walter falou é muito real. Porque foi o meu caso. Eu vejo um monte de vídeo que tratam uma situação de uma forma generalizada. Que, por exemplo, para a minha empresa, é totalmente diferente. Então, assim, são casos e casos, né? Igual a minha empresa, em destaque digital, mudou para o Simples em um dia, 2 dias, sei lá. Então, assim, é o que vocês falaram. O fato de vocês trazerem caso a caso, cada empresa, né? Cada profissional e tudo, é o que faz o diferencial de vocês. Então, assim, para quem está assistindo, claro, né? A gente tem que usar a internet como forma de nos informar. A internet está aí e o lado bom da internet é isso. Tem de tudo, né? Só que não mexe com coisas da sua empresa sem procurar uma contabilidade. Não, porque a chance de fazer alguma coisa errada é grande, né? E eu já tentei fichar no início, eu já estava nesse serviço com vocês já, tentei fichar uma menina sozinha pelo meio, porque eu vi na internet que não precisava de contador, né? De contador no meio, e fichei ela como empregada doméstica. E o imposto carão. Então, aí eu fui lá e vocês resolveram pra mim. Já dizia o barquinho boiadeiro, né? Se não tem as manhas, não entra, não. Pois é. Sem instrução do profissional. Exatamente. Então, assim, acho que a pegada é essa da Jomac lá. É poder entregar o melhor, né, na nossa área, ser diferencial nesse sentido, fazendo basicamente o simples, não complicando muito. Sim. Tá? Pessoal, é isso aí. Eu queria agradecer demais a participação de vocês. Foi um papo muito, muito bacana, porque foi um papo muito informativo. Vocês falaram de coisas que, assim, dúvidas reais que eu tenho mesmo, eu vou perguntando. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu ao podcast. Tá? Queria pedir para, se você estiver assistindo pelo YouTube, clica no botão se inscrever, tá? E ativa as notificações para sempre que a gente fizer um episódio novo do Destaque Digital Podcast, você ser notificado no seu celular. Queria agradecer a participação de vocês dois, dar os parabéns novamente por ser Destaque Digital e, consequentemente, né, pelo excelente serviço que vocês prestam com a Jomac. Pessoal, então é isso, eu agradeço vocês. A gente agradece você aqui, tá? Por participar desse podcast. E os clientes da Jomac e todo o nosso time lá, que é o que faz
que a gente esteja aqui hoje. A gente agradece o convite, né? A gente recebeu de bom grado e bênção, né? A gente ser destaque digital a gente se sente feliz. E agradecer, né, nossos colaboradores também, que eles fazem parte do nosso sucesso. Sem eles também não existe o nosso sucesso. Um abraço para vocês aí. Então, mais gente, ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.